é Sara, essa é a terceira vez que eu tô fazendo um protocolo chamado Hipernutrição, desenvolvido pela médica dos Estados Unidos, Dr. Brooke Goldner. É um protocolo para remissão de doença autoimune e eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse protocolo. Ao longo do vídeo eu vou explicar algumas coisas. Eu vou mostrar tudinho, tá bom? Nesse vídeo como foi fazer esse protocolo. No meu caso eu vou fazer 30 dias, mas a recomendação é 6 semanas. Então eu quero começar mostrando a minha pele. Vocês estão vendo que ela tá cheia de marquinhas, espinhas. Isso aqui é resultado desses últimos 3 meses em que a minha pele tá oleosa, ó, você tá vendo? Bem brilhante. Resultado desses últimos 3 meses em que eu ingeri trigo, queijo, manteiga, açúcar, pelo menos 2 vezes por semana. Então, já não como isso todo dia, porque eu sei que faz mal, mas durante o verão eu recebi várias visitas aqui na minha casa e naquela situação de você acomodar também, poder servir a pessoa naquilo que ela tá acostumada a comer, então são alimentos gostosos, eu acabei comendo também. E agora eu entro num processo, por causa da chegada do outono e inverno, eu entro num processo mais restrito da minha dieta. Restrito dessas coisas inflamatórias, né? Mas abundante em toda a diversidade de legumes e frutas. Então vou mostrar pra vocês os meus smoothies. Vou começar o dia tomando... Aqui tem praticamente 1 litro de smoothie, uma caneca, quase metade da outra. São 2 canecas de 1 litro. Aqui já tem preparado o meu almoço e o meu jantar. Refeições a cada 4 horas. E eu fiz smoothies eu coloquei frutas diferentes neles, não somente para ter uma variedade nutricional, mas também para eu não enjoar do sabor. Eu já fiz esse protocolo tomando só smoothies a primeira vez e só o mesmo sabor. A segunda vez que eu fiz tomando smoothies e comendo saladas dentro da nutrição adequada, porque você até pode comer tudo que você quiser, que seja cru. Contudo, tem uma indicação correta e depois eu vou colocar na legenda desse vídeo a receita bem certinho. É um protocolo baseado num consumo enorme de vegetais crucíferos, que são os vegetais responsáveis pela nossa restauração. Eles são ricos em sais minerais e todas as vitaminas que nós precisamos. Então, dentro desse reino de vegetais crucíferos, você pode comer o que você quiser. E a quantidade para um adulto é no mínimo 600 gramas desses vegetais por dia, adicionando meio copo de linhaça ou chia no alimento que você vai comer e 3 litros e 800 ml de água, o máximo que você deve tomar de água, e o mínimo de ingestão de água 3 litros. Então essa é a nutrição, você vê como é simples, e frutas à vontade, desde que o consumo de frutas ele não atrapalhe o consumo desses vegetais. E como que você vai consumir esses vegetais? Os vegetais crucíferos são a selga, brócolis, repolho, couve-flor, aqui no Canadá e Norte América, kale, e no Brasil também as folhas de beterraba. Aqui a gente tem os chards, todo tipo de chard, são folhas grandes, né? Às vezes com talo colorido. Então você pode comer, como que você vai fazer a sua alimentação? Em forma de smoothies, como eu fiz os meus. Dessa vez eu preferi fazer smoothies e não comer salada. Por quê? Porque quando a gente faz o smoothie, porque ele é liquidificado, o processo de digestão é bem mais rápido e bem melhor. Então, ele cura o intestino muito mais rápido. Eu percebi muita diferença da primeira vez que eu fiz os smoothies com a segunda vez, da primeira vez que eu fiz o protocolo com a segunda vez. A primeira vez eu tive resultados muito mais efetivos do que na segunda vez. Contudo, mesmo da segunda vez, eu tive excelentes resultados. Ele elimina completamente todo tipo de inflamação e você reduz muito de peso. Então, vamos ver. No caso, eu que sou magra, não afeta tanto o meu peso, porque eu já sou magra, né? Então, eu tô com 5 quilos a mais do que eu deveria. Geralmente, meu peso ideal é 52, 53 quilos, e eu tô com 57, 58, mais ou menos por aí. Quase 58 quilos. Então,
com certeza eu vou perder todo esses 5 quilos de excesso. É ideal você comer só um tipo de crucífero durante o protocolo. Os crucíferos, assim como todo tipo de de alimentos, eles têm antinutrientes. Então, pra gente não ter efeitos colaterais do excesso de antinutriente de um alimento, então é bom balancear, comer variedade. Então, hoje eu vou no mercado e depois eu vou mostrar pra vocês as folhas que eu vou comprar. Agora eu tô me preparando pra lavar a roupa e, gente, a vida, né, é corrida, agitada pra todo mundo. Então, assim, no verão, por exemplo, as exceções que eu fiz porque eu queria receber meus amigos e eu queria me dar a liberdade de, se eu quisesse aproveitar na piscina 30 minutos a mais, depois eu ia, de repente, em vez de fazer uma salada de repolho que demora pra caramba, eu ia fazer uma salada de alface que eu pico bem mais rápido e todo mundo come, só que eu sei que ia faltar aquela minha nutrição. Mas eu nunca deixei de tomar os smoothies. Por exemplo, todos os dias eu tomei os meus smoothies, todos os dias. Porque eu sei que também existe um limite, né? Que você precisa, assim, um mínimo de nutrição que você precisa ter diariamente para você manter um certo nível de saúde. E eu sei também que o corpo, ele se degrada muito rápido. Quando você faz essas exceções, o corpo, ele se degrada. Mesmo que as exceções, elas sejam muito poucas, se você parar pra pensar, por exemplo, comer um pouco de queijo no topo de um risoto um final de semana, comparado com comer 500 gramas de crucífero por dia, e um jantar que ele não ia ter presença de trigo, né, ia ser grãos. O nosso jantar eu sempre coloco nos stories, mas geralmente é pão, né, o pão que eu faço de espelta, ou um resto do almoço, e o almoço vai ser o quê? Um feijão. Geralmente a gente não faz refogados de legumes, porque depois que eu aprendi sobre o crudivorismo e o quanto você precisa comer os vegetais no seu estado cru para você ter a melhor nutrição, a gente só cozinha grãos. Então, enfim, comparado, fazendo proporcionalmente, as exceções foram bem menores do que o tanto de nutrientes que eu ingeri. Contudo, os alimentos inflamatórios, eles fazem tão mal, eles perturbam a digestão. E mesmo o nutriente que você está ingerindo, se você come um alimento inflamatório na mesma refeição, a sua nutrição, a sua absorção de nutrientes, ela não vai ser boa. Sem falar que os alimentos inflamatórios, especialmente o trigo, eles estragam o intestino. O trigo, ele causa, com o acúmulo do consumo dele, ele causa perfurações, microperfurações na parede intestinal, e isso causa um problema imenso. Não vou entrar nesse detalhe agora. Eu tô até escrevendo um livro sobre isso, sobre o processo de cura, porque é muito bom poder registrar e poder compartilhar essa informação. Então não são, por exemplo, não são coisas que eu fiz, essas exceções, inconsciente dos efeitos que iam acontecer no meu corpo, sabe? E eu até fico feliz que esses efeitos aconteceram, porque mais uma vez eu comprovei, né, o poder lesivo dos alimentos inflamatórios. Mas é parte do processo mesmo, né? Essas idas e voltas é parte do processo. E o meu sonho é, de fato, um dia ser 100% crudivorista. Quando você tem filhos pequenos, na minha dinâmica de homeschool, é muito difícil você... E assim, eu tenho um esposo, né? Meu esposo me acompanha muito nas minhas dietas, mas ele não precisa se restringir tanto quanto eu, porque ele é muito saudável. Então, é difícil para ele também, entende? Ir para uma vertente tão radical como o crudivorismo, por exemplo. Então, tudo é um processo, né? E a gente tem que, assim, conseguir fazer esse processo divertido e prazeroso para toda a família. Para entrar em remissão, eu fiquei 18 meses sem ver muitos dos meus amigos. Eu acho que só teve, sei lá, 2 amigos, 2 famílias que a gente se relacionou, e muito raramente, assim, coisa de 3 em 3 meses. Então foi muito difícil pra mim. Então esse ano, no verão, eu me esbaldei. Eu recebi visitas todo final de semana. Eu recebia visita no final de semana, às vezes quarta-feira, de quarta pra quinta eu tinha visita, e sexta-feira tava chegando outra visita. Então eu aproveitei bastante, foi muito agitado. E uma coisa também que eu queria deixar registrada aqui, às vezes a gente pensa que é só a nutrição que nos afeta, mas não é. Por exemplo, quando você dorme tarde, o seu corpo, né, o seu cérebro, ele não consegue produzir as mesmas quantidades de hormônios que ele precisa para que as funções, todas as funções do corpo, todos os sistemas do corpo, eles funcionem no pico máximo de performance no dia seguinte.
E só isso já causa uma degradação do corpo. Então, por exemplo, durante o período da reforma, eu tava me alimentando 100% como eu devia, só que eu tava dormindo tarde todas as noites. E só ali eu já percebi o início de um processo inflamatório, sabe? Bem, de fato, bem tranquilo, que eu consegui contornar com a ingestão de cúrcuma. Aurora, para com esse barulho, por favor. Eu consegui contornar com a ingestão de cúrcuma. Só que aí chegou o verão, eu introduzi esses alimentos inflamatórios e aí, enfim, a minha saúde degradou muito mais rápido, né? Então agora, como que eu tô? Eu tô sentindo dores nas minhas articulações aqui, estou sentindo dores aqui. Meus dedos, eles estão um pouco mais rígidos, ó. Esse dedo eu não consigo fazer ele tocar a palma da mão, tá bem difícil. Ele tá inflamado. Hoje é o primeiro dia e agora eu comecei a sentir uma... Aqui no Canadá eles chamam isso de fogness. É como que a mente tá anuviada, assim, dá uma sonolência, dá vontade de deitar e dormir. E aí você vai ficando mais lento, parece que a cabeça vai ficando pesada. Até agora eu já tomei 2 smoothies e já tomei 3 litros e... Não, 3 litros ainda não. Mais ou menos 2,5 litros de água. Contando com aquilo que tá, com a água que tá nos smoothies. As crianças estão jantando aqui, hoje é o fim do primeiro dia. Eu queria ter tomado mais um smoothie, mas eu só tentei tomar metade. Eu tava cansada de coisa doce, então eu preparei essa salada pra mim. Usei esse temperinho aqui, né? Ele não tem nada artificial, só coisas desidratadas. E usei limão e sal, umas folhas de manjericão pra fazer como um carpaccio de abobrinha. Ficou gostoso, babá? Meu sócio, você tem sócio aí também quando vai jantar? Até a Lola gostou da abobrinha, né, Lolinha? A Dr. Goldner recomenda que você não deixe de tomar seus remédios enquanto você tá fazendo o protocolo. Nesse momento, porque assim, os sintomas vão se atenuar. E eu lembrei disso porque hoje é o 2º dia e eu já acordei com as minhas articulações mais rígidas. Olha esse dedo aqui, eu não tô conseguindo deixar ele reto, ó, eu não tô conseguindo. A posição normal dele tá sendo assim, torta. Então as minhas articulações hoje eu percebi que elas estão doendo mais. Mas isso já é o processo de cura, né? Tá liberando as toxinas e aí você vai ter os sintomas agravados nessas primeiras 2 semanas. Vocês não vão conseguir ver, mas eu acordei com muita coceira na mão hoje e vi 3 pontinhos aqui. 3 pontinhos vermelhos. E da primeira vez que eu fiz o protocolo, eu fiz bem certinho, eu sentia muita coceira nas mãos também, é onde mais eu tenho inflamação, e depois furou nas 2 mãos, assim, de tanto eu coçar, fez um furinho, e eu percebi que era como que tivesse, sei lá, é uma forma do corpo expelir, né, por meio daquela ferida, as toxinas ali na mão. Então hoje eu senti algumas coceiras no corpo, e eu sei que o corpo é o nosso maior órgão excretor. Então, não que ele é o mais significativo, né? Mas ele é o maior órgão, se você for comparar, por exemplo, com, sei lá, com ânus. Ou, né, de onde sai o xixi, que eu esqueci o nome. Então, na pele, está acontecendo essa eliminação de toxinas. Então é normal que a gente sinta coceira, que vai ter grosseirão, que vai sair espinha. E uma outra coisa que eu acho fundamental é ter uma conversa muito séria dentro da família, com as pessoas que você vive, para encontrar a melhor forma de respeito nesse momento. Na minha família a gente já tem um estilo de vida vegano na maior parte do tempo. A gente já come 70% da nossa comida é crua. Então, agora, a única coisa que mudou é que a minha dieta tá sendo 100% crua, mas aqui em casa já meu marido não come queijo, não come... essas coisas, como eu já falei, é algo assim de final de semana e coisa rara, só se a gente tem amigos que vão visitar. Se tá só nós em casa, a gente não come essas coisas. Então... ninguém vai comer um pão na minha frente. Até hoje eu dei pão para as crianças, mas aí não é uma tentação para mim, porque eu tô satisfeita e é uma coisa assim que eu estabeleci para mim o que eu quero. Eu já fiz isso outras vezes, eu já sei os benefícios. Então assim, o meu maior desejo é receber os benefícios, não é receber aquele prazer momentâneo que aquele alimento proporciona.
E então, por exemplo, mas assim, também tem formas de você fazer as coisas. Eu tô fazendo almoço agora, mas eu acabei de tomar o meu de jejum, acabei de tomar 2 canecas de 1 litro de smoothie. Então eu tomei praticamente quase 2 litros de smoothie nessa manhã. Eu tava com muita fome, porque ontem, como eu falei pra vocês, eu comi menos do que eu devia. Então, eu tô satisfeita, tô aqui fazendo almoço. Então, o cheiro da comida que eu tô sentindo não me afeta, não aguça nenhum apetite. A gente só vai ter essa sensação de, eu quero muito comer essa comida, se você tá com fome. Então, mantenha suas refeições bem direitinhas, nos horários, né, bem regulares. Eu tô fazendo refeições a cada 4 horas. Pra mim é tranquilo ficar 4 horas só com smoothie, eu tomo uma grande quantidade. Também existe uma outra questão. O nosso estômago, ele leva 7 dias pra expandir. Então tem muita gente que começa a fazer esse tratamento e tem dificuldade, se sente cheio rápido e tal. É porque o estômago tá adaptado ao alimento cozido, e o alimento cozido, para você ter o nível calórico do alimento cru, é bem diferente. Digamos que o estômago tem mais ou menos esse tamanho. Para você o alimento, para você ter isso aqui de calorias que o alimento cozido proporciona, você precisa encher o estômago de alimento cru, mais ou menos assim. Então, o estômago, ele vai expandindo. O meu estômago, como eu já tenho essa dieta há 2 anos, ele já tem o tamanho para abrigar ali todo o alimento cru que eu preciso. Então, na verdade, é até tentador, porque às vezes quando eu tô misturando alimento cru com cozido, como o estômago ele já tá mais elástico, já tá maior, eu tenho que me cuidar, porque a tendência é ir comendo as coisas cozidas, né? E, enfim, aí isso aí vai causar problemas, que foi o que aconteceu dessa vez, né? Dei uma descuidada durante o verão e agora as inflamações elas voltaram, mas também não é só por causa disso. Como é outono, e aqui no Canadá a gente não consegue ter uma exposição solar à luz do sol. Por exemplo, eu não consigo ficar de camiseta mais lá fora, isso já tem 1 mês, e isso vai durar por mais 6 ou 7 meses. Então, sei lá, por quase 8 meses do ano você não consegue se expor e tomar sol. É algo que acaba com a saúde de qualquer pessoa. Então, agora é isso aí. Não desista. Se você desanimar, se você, sei lá, comer uma refeição que você não devia, você zera a tua contagem das 6 semanas e você recomeça. Como eu já disse, eu tô fazendo 30 dias porque o meu corpo não tá tão avacalhado. É uma manutenção, porque eu nunca deixei de fazer a minha nutrição, a nutrição que a Dr. Goldner recomenda, que são os 600 gramas de crucíferos, mais meio copo de linhaça, ou chia, e a quantidade de água. Eu apenas introduzi outras coisas aqui e acolá, e isso foi o suficiente. E assim, dormir tarde também, né? Dormir tarde muitas vezes, isso acaba com a saúde. Então, é uma combinação do estilo de vida. A atividade física, ela não é necessária para a restauração durante esse protocolo. Muitas pessoas estão extremamente debilitadas, não conseguem fazer atividade física. Se você conseguir fazer atividade física, ótimo, excelente para você, porque quando a gente faz atividade física, você tem inúmeros benefícios. Entre eles, você alivia bastante estresse e ansiedade, que muitas vezes é o nosso gatilho para buscar comida. Eu acabei de lembrar também que a segunda vez que eu fiz esse protocolo, a minha sogra estava nos visitando e ela fez junto comigo. Só que assim, eu cometi 2 erros dessa segunda vez. Eu usei azeite de oliva para temperar as minhas saladas, não todos os dias, talvez todos os dias, eu não me lembro. E eu usei molho de castanha de caju para temperar as saladas. E a Dr. Goldner recomenda que você evite as castanhas e você evite todo tipo de óleo, a não ser óleo de linhaça, ou prensado a frio, né? Óleo de linhaça prensado a frio. Então esses foram os meus erros. E eu não percebi os mesmos benefícios que eu percebi da primeira vez. Além disso, eu também usei saladas e smoothies. E como a salada a gente não consegue mais triturar ela muito bem, né? Com, enfim, os nossos dentes, como o liquidificador tritura os alimentos, pode ser que isso tenha causado alguma dificuldade na minha digestão e eu tive uma absorção de nutrientes menor. Isso é bem possível. Então, dessa vez, pelo sim, pelo não, eu decidi fazer só smoothies e não vou usar óleo nem castanha de jeito nenhum. Teve uma vantagem dessa segunda vez que eu fiz o protocolo. Eu e a minha sogra, a gente se exercitava todos os dias, por no mínimo 1 hora.
E isso eu percebi que nos ajudou muito a aliviar o estresse e abrir o apetite, porque tem dias que você não quer comer aquele alimento, você preferia estar comendo outra coisa. Mas, como a atividade física abre o apetite, então você comia assim, feliz, tranquilo, satisfeito. Então você só vai sentir fome se você não comer a quantidade suficiente que você precisa comer. E a fraqueza ela vai vir também como um subproduto disso e da falta de hidratação. Ontem, por exemplo, que eu tive uma coisa muito estranha na minha cabeça, né? De repente começou a ficar pesada e daqui a pouco começou a doer e tal. Eu tomei água, cerca de 1 copo, e aí 5 minutos depois eu já fui no banheiro. Ontem eu passei o dia no banheiro. Gente, no fim do dia estava até doendo as minhas partes de tanto ir no banheiro. Então tava assim desconfortável, sabe? Porque eu fui muito no banheiro. Só que incrível, hoje eu já tô 2 quilos a menos. É um negócio impressionante. Eu sei que é líquido, né? Boa parte é líquido, boa parte são, sei lá, restos de fezes que ficam ali no intestino e tá limpando e tá saindo. Então, por isso que eu acho muita vantagem quando a gente faz só os smoothies, porque é um suco e ele é bem triturado, e é com fibra, né? Você não vai coar. Então, ele passa e ele vai assim funcionando como um detergente, sabe? Tirando tudo ali que ficou e vai limpando e também vai restaurando. Vim aqui pra cozinha, meu almoço já tá pronto. Eu esqueci de filmar, mas eu já coloquei água, porque olha o que acontece, ele fica meio gelatinoso, tá vendo a consistência? Depois de um tempo, por causa da linhaça. Então eu joguei a água e aí eu vou misturar pra eu tomar agora. Pode reparar que o de hoje tá mais verdinho, porque hoje eu coloquei frutas amarelas, eu não coloquei nenhum tipo de fruta vermelha. Então, variar as frutas vai dando a sensação que você tá mudando a bebida. E também variar as folhas muda o gosto. Ó, agora sim, consistência de um suco grosso, né? Uma vitamina. Mas eu tô sentindo uma coisa que é muito comum. A gente sente como que você tá sendo... Quando você vai fazer um tratamento de saúde, isso é comum. Você vai se restringir. Você sente como que você tá sendo rebaixado, como que você tá sendo punido, como que você tá de castigo, e porque você ficou doente, você não pode comer aquelas comidas. Então, por isso que é tão importante que esse momento, ele seja prazeroso, na medida do possível, né? Outras formas de prazer, que não seja somente a comida. Então a gente tá indo lá fazer essa caminhada. Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Bom, é sobre a quantidade de comida que você vai comer diariamente. Nem todo dia você vai querer comer a mesma quantidade. Vai ter dias que você vai comer mais e dias que você vai comer menos. Portanto, se um dia você saiu com comida e sobrou, no outro dia não pense assim, eu não vou levar porque ontem sobrou. Porque talvez exatamente naquele dia é que você vai ter muito mais apetite. E faz sentido, porque se um dia você come a menos, no outro dia você vai querer comer a mais. Pode. Não, hoje é o 3º dia e eu quero mostrar como tá a minha pele. Que ela já tá melhorando. Eu não tô sentindo necessidade de passar base, por exemplo. Ela tá bem melhor, já tá bem menos espinha. Mas uma coisa eu faço, eu esfolio a minha pele todos os dias para ela poder renovar mesmo as células, para tirar a pele morta de cima. Isso é super importante, especialmente nesse processo de desintoxicação, né? A pele tá jogando todas as toxinas, o corpo tá jogando muita toxina na pele. Então é importante esfregar com esponja, o rosto, lava bem, esfoliar, esfregar com esponja. O marido tá fazendo ali o smoothie para as crianças, então eu vou preparar aqui nessa bacia. Agora eu já coloquei aqui o espinafre, agora eu vou colocar esse Swiss chard, eu não sei se tem no Brasil, deve ter isso aqui, não sei o nome. E aí eu coloco só assim a folha, né? E aí depois eu já tenho aqui nessa bacia, nesse pote aqui, o abacaxi que eu vou colocar, a maçã, vou colocar a banana também. A recomendação da Dr. Goldner é misturar 3 tipos de folhas. Então eu tenho aqui Swiss chard, eu tenho couve e espinafre para fazer meu smoothie, totalizando 300 gramas. Eu vou fazer 2 misturas dessa com um pouco de fruta. Eu vou repartir essas frutas aqui na metade para adoçar e vou colocar uma banana a mais.
Metade então dessas frutas, uma banana, vai ser uma receita de smoothie. E aí eu vou fazer 2 receitas para tomar nesse dia. Então aqui no meu smoothie tem 240 gramas de abacaxi, um pouco mais que 1/4 de copo de linhaça, uma banana, 200 gramas de fruta congelada e 300 gramas daquela folha verde que eu mostrei pra vocês. E a fruta congelada, uma observação: não desperdice fruta boa e cara para congelar. De preferência, já compre a fruta congelada que tem no mercado mesmo. Ela não interessa muito, a função dela é só substituir gelo e adicionar um pouco de sabor, para que o smoothie não esquente enquanto ele tá batendo. Agora eu vou acrescentar 600 ml de água e vou bater. Essa é a comida que eu vou comer nesse dia. Provavelmente eu não vou adicionar fruta, no máximo uma salada no fim do dia, porque aqui já tem bastante caloria e se eu exagerar também, né, aí não vou emagrecer, porque eu não tô passando fome, mas sabe como é, a gente sempre pode comer mais, né? Então aqui tá já tudo prontinho pro dia inteiro. Então provavelmente agora eu vou tomar esses 2 copos aqui e aí eu vou deixar aquele ali e aquele ali para almoço e janta. Tem muita gente que deixa de tomar... Desculpa o dente verde. Tem muita gente que deixa de tomar o segundo smoothie e o terceiro porque se sente cheio. E a gente se sente cheio mesmo. Mas não é esse o motivo pelo qual você vai parar de comer. Porque esse protocolo, ele é de hipernutrição. Então, se você comer nutrientes de menos, ele não vai fazer o serviço que poderia fazer no seu corpo. Então, o que eu faço? Nessa segunda refeição, eu tô bem cheia da água que eu tomei e do smoothie da manhã. Eu tomei 1 litro de água, depois eu comecei a tomar essa água 1h30 depois da minha refeição com o smoothie pela manhã. E 1h da tarde teria se passado 4 horas da minha primeira refeição. Eu poderia esperar 5 horas, mas daí ia acabar dando se eu for fazer 3 refeições, né, que é o meu caso, daria um período de 15 horas e isso não é o ideal. É daí porque pro repouso do nosso corpo. Para que o repouso do nosso corpo seja o ideal e o nosso corpo consiga produzir todos os hormônios para atuar bem no dia seguinte, se recuperar e se restaurar. Então é bom que o nosso, da primeira até a última refeição, sejam no máximo 10 horas. Então eu vou fazer a minha primeira, eu tô fazendo as refeições de cada 4 horas, para que se passe entre elas, se bem que até daria, né? 5 horas daria certo, aí ficaria um período de 10 horas. Café da manhã, 5 horas depois almoço, 5 horas depois jantar. Na verdade seria até o ideal, porque 4 horas o que o estômago leva para digerir, mais 1 hora para ele descansar seria o ideal. Mas enfim, eu resolvi fazer minha refeição agora, mesmo porque eu vou sair daqui a pouco. E já tem mais ou menos uns 40 minutos que eu tô tomando esse smoothie. Eu já tô chegando no final, né? Tô tomando minha canecona. E aí você vai assim, vai aos poucos, sabe? Vai tomando aos poucos. Não precisa você ter a ideia de que você precisa mandar e tomar, sei lá, em 5, 10 minutos, né? Se a gente tá com muita fome, com o estômago vazio, de manhã, eu tomo super rápido, eu mando embora. Agora, nessa hora do almoço, eu já não tô, assim, com o estômago completamente vazio, enfim, tá cansada, acabou de fazer uma digestão. Mas a gente não pode deixar de se alimentar. Eu vejo muitas pessoas que vão fazer esse protocolo e aí se sente muito satisfeito, só que aí, porque não tá comendo o suficiente, fica com tontura, fica com fraqueza. Então, se você não se alimentar bem, 2 coisas vão acontecer. Você não vai ter os resultados que você espera e você vai ficar imprestável durante esse período. Você não vai conseguir ter as suas atividades normais. Então, a gente precisa ter bastante foco. Você muitas vezes não come sem precisar, só porque tá gostoso? Então, agora é a hora de pagar, né? E de comer, mesmo que você não esteja com vontade, você vai comer porque é o que vai fazer você sarar, é o teu remédio. Tem ainda uma terceira coisa que acontece com quem não se alimenta muito bem. Tem muito desejo de comer as coisas que deixou pra trás. Por que você pensa em comida? Porque a barriga tá vazia. Se você está constantemente satisfeito, se alimentando adequadamente, você não vai ter tanto desejo pelas coisas que você deixou para trás. Você vai ter desejo? Vai sim, mas você não vai ter tanto desejo. Uma coisa também que eu faço, eu evito sentir cheiro de comida. Eu tô cozinhando
bem mais simples para minha família. Por exemplo, eu faço comida de uma panela só. Ainda estou no 3º dia e à tarde eu comecei a sentir dor na coluna. Eu, de fato, o meu nervo ciático, de vez em quando ele inflama. E é raro, acontece, sei lá, 2 vezes no ano. Às vezes por causa de mau jeito. E aí eu tô sentindo ele. Então, eu sei também que tá em processo de cura, né? A gente sente sintoma aonde tá curando, onde tá realizando o trabalho de reparo. Então, tô feliz com dor na coluna. E a minha cabeça tá super estranha. Eu fico tentando... Agora à noite eu fui fazer um estudo da Bíblia com os amigos e as informações não vinham na minha mente assim de pronto, né? Eu tenho tudo na memória, mas aí quando eu ia falar, parecia que sumia meu argumento. Aí eu, sabe, muito ruim. A mente tá tendo assim uns cortes, sabe? Assim, uns cortes mesmo, seria essa palavra. Dia de protocolo e estamos indo para Toronto, por isso eu não mostrei minha rotina da manhã. Eu fiz 3 smoothies, já tomei um, tô levando 2 aqui no carro, naquela cana com nós depois vocês vão ver. E eu lembrei de uma coisa muito importante. Eu vou passar a maior parte do dia hoje sentada e eu tô com uma calça cintura alta. Isso desfavorece muito o processo de digestão. Eu comecei a me sentir, a ter uma sensação horrível. Não uma sensação de que eu ia vomitar, uma sensação, nossa, não sei explicar, uma coisa horrível, passando mal. Assim como uma falta de ar, um negócio horrível. E aí eu lembrei do negócio da minha cintura que a calça tá apertada. Aí o que eu fiz? Eu tentei abaixar um pouco o cos para ter espaço no meu estômago, enfim, porque o estômago ele expande durante o processo de digestão. E a gente precisa ter esse espaço. Então, lembre-se de que enquanto você estiver fazendo o protocolo, usar roupas soltas. Roupa apertada desfavorece muito a sua digestão, especialmente se você vai ficar, né, vai passar o dia sentado, vai trabalhar normal. Use roupas confortáveis, bem soltas. Acabei de lembrar também de algo muito importante. Você não, assim, como eu optei fazer dessa vez, eu não vou receber visita para passar o final de semana enquanto eu tô fazendo o protocolo. Eu já tinha uma amiga marcada para me visitar, mas ela vai vir só pro dia, então a gente vai preparar almoço e um lanche da tarde. E aí é só eu fazer os meus smoothies ou alguma salada que eu queira comer durante aquele dia pela manhã e eu vou tá bem, né? A hora que chegar a hora da refeição, a hora que todo mundo for comer, eu pego ali a minha comida, eu mantenho a minha hidratação e vai dar tudo certo. Hoje, por exemplo, a gente tá... Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Tem que haver um pré-preparo, tem que haver uma conversa. Em casa, eu já falei sobre a conversa, né? Mas tem que haver a definição de algumas regras, né? Como que esse mês deveria ser para funcionar melhor, para você conseguir fazer seu tratamento. No meu caso, se você estabelece, eu percebo assim, ó, que se a gente estabelece que a gente vai fazer uma coisa, a gente faz. Se a gente não dá margem para nenhum pensamento de cair, de voltar atrás, você não volta. Qual é o problema de você se deixar levar? Quando, por exemplo, hoje a gente está indo para Toronto numa festa da empresa do meu marido. Assim, eu cheguei ontem a pensar, poxa, e se eu deixasse rolar amanhã, comesse lá, se eu fosse alguma coisa que eu achasse interessante, quisesse comer, e depois eu retomo, né? E zero a contagem e começo 30 dias de novo. Qual é o problema de fazer isso? Quando a gente... Tem até uma explicação científica do que ocorre na nossa mente quando a gente faz isso, mas eu não vou lembrar dela agora. Recomendo o conteúdo da doutora Rosana. Você procura nas redes sociais, doutora Rosana, o nome dela é Rosana Alves. Ela tem muito conteúdo excelente para fortalecimento da mente e eu recomendo muito que você consuma conteúdos de fortalecimento da mente nesse período em que você vai estar fazendo esse tratamento. Porque vão voltar muitas coisas na sua mente, traumas do passado, coisas não resolvidas. No meu caso, como eu estou fazendo pela 3ª vez, então eu já passei por isso, né? Já tratei essas coisas todas com terapia, com muita leitura. Então, elas voltam só em termos de memória, assim, já não dói tanto, né? A 3ª vez. Mas quando a gente está começando a fazer isso, a
primeira vez eu lembro, eu pensava muito assim, poxa, como foi que eu deixei meu corpo chegar nesse ponto? Onde foi que eu adoeci? Como foi que tudo começou? Aquilo vem muito forte, sabe? Quando a gente está se restringindo, a gente pensa muito, a gente vê quanto é difícil se restringir, o quanto é difícil recuperar a saúde, e você fica pensando, e a gente se culpa, nossa, por que eu deixei isso acontecer comigo? Por que eu fiz isso ou fiz aquilo comigo? Por que enfim, eu não me impus? Por que eu não mudei minha dieta antes? Por que eu desisti lá atrás e tal? Nossa, vem muita coisa. Então eu recomendo muito que você use um conteúdo de apoio para sua mente nesse momento. Uma leitura, fazer terapia, ter um amigo com quem você possa sempre se confidenciar. Então, voltando aqui, falar do meu dia em Toronto. Então eu considerei isso, né? De parar e recomeçar. Só que quando isso acontece, parece que a gente perde a confiança em nós mesmos. E a gente não consegue mais recomeçar. Você sente um remorso tão grande, uma culpa. Eu sei porque eu já fiz isso no passado. De pensar assim, não, deixa rolar. E depois você vê que nem compensa o crime, né? Você pensa assim, nossa, eu tava me restringindo, sei lá, tantos dias. Foi um sacrifício. Desmarquei viagem. Não marquei, assim, avisei todos os meus amigos que a gente não ia se encontrar por um mês, assim, e tal, sei lá, o que você fez aí, né, o que você vai planejar, sei lá, marquei férias, fiz um super movimento pra conseguir me restringir, e de repente você ceder por causa de um pedaço de pizza, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Depois você come a pizza, você pensa assim no final, nossa, demorou, sei lá, 15 minutos pra eu me deliciar ali com aquele pedaço de pizza. E o esforço que eu fiz por meses para chegar até aqui, eu joguei por água abaixo. Então, pensa nisso. Seja firme, sabe? Seja firme mesmo. E diga para você mesmo, não, eu não vou comer. Lembre sempre do seu sonho, né? Eu já falei sobre isso, estabelecer seu sonho. Onde você pretende chegar na sua vida, no final desse tratamento. Esse seu sonho pode ser relacionado com coisas que a doença te impedem, ou outros sonhos que você quer alcançar, e que para alcançar esses sonhos você precisa estar funcionando, né? O nosso corpo é uma máquina e a gente esquece isso, a gente despreza. Na verdade a gente não esquece, a gente nem para pensar, né? Se a gente pelo menos parasse para pensar, de vez em quando a gente esquecia, mas a gente estava constantemente pensando. Só que não, a gente acha que a vida ela é garantida, a saúde é garantida, o nosso corpo vai estar sempre funcionando. E a gente despreza que o corpo é uma máquina, que ele funciona sobre princípios, assim como toda máquina, né? Que se você põe um tipo de combustível dentro, você vai ter um tipo de performance. Se você põe outro tipo, não necessariamente aquilo vai ser combustível para fazer a sua máquina funcionar. E tudo isso tem que ser considerado. Então, aí quando eu estabeleci pra mim que eu não ia deixar rolar esse dia em Toronto, como muitas vezes eu faço, eu levo umas frutinhas, mas assim, se eu resolvo ficar até mais tarde, as frutinhas acabaram, eu passo em algum lugar e compro o que deu pra comprar. Se deu pra ser uma salada, foi uma salada. Se não, se só tinha um sanduíche, vai ser um sanduíche. Só que dessa vez não, eu pensei, se a gente coloca intencionalidade, as coisas funcionam, sabe? Então eu pensei, não vai ser, não vou deixar rolar. Então eu acordei mais cedo, eu fiz um pão de queijo sem queijo que eu faço, rapidinho, de liquidificador. Ontem eu passei no mercado, comprei uns biscoitinhos para as crianças e frutas para eles. Para mim eu fiz os meus smoothies. E assim, dessa maneira, as coisas eu vou conseguir controlar ao máximo. Eu tô aqui na festa do trabalho do meu marido, todo mundo comendo, muita coisa vegetariana deliciosa, mas eu não tô comendo, né? Mas tá tudo bem, tô alimentada, então, assim, a gente sente uma vontade, mas não é aquela coisa assim... Ó, vou mostrar pra vocês, a gente tá voltando de Toronto, lá a estrada. E aí, aconteceu o quê? Eu tava me sentindo com náusea até de tomar água. Eu quero explicar uma coisa e eu vou filmar a salada, porque se eu filmar a minha cara vai ficar escuro, enfim. Quando a gente tá... A digestão do smoothie, ela não é uma digestão fácil, leve, rápida. Então... Se você vai viajar e vai tomar o smoothie, é possível que dê náusea, né? Que é o meu caso. O que aconteceu hoje? Eu tomei 2 smoothies, né? Dos 3 que eu tomaria. E o terceiro eu preferi evitar. Decidi então achar alguma coisa. Só que eu pensei assim, eu vou conseguir ficar em jejum até chegar em casa. Mas eu não consegui. Então, a gente passou no Subway e eu comprei uma salada. Pedi pra eles fazerem sem tempero nenhum.
colocou só um pouco de sal. E é uma coisa impressionante que eu queria explicar pra vocês que acontece. O nosso paladar ele muda muito nessa primeira semana. Então, já desde ontem eu comecei a perceber que o sabor dos alimentos crus eu tava conseguindo apreciar muito mais. E é o que aconteceu aqui. Eu tô comendo, tudo bem, tem um pouco de azeitona ali, tem um pickles, mas eu já acho a azeitona super forte, o pickles também. Mas eu consigo apreciar o sabor dos alimentos. E uma coisa bem interessante, quando eu entrei na loja do Subway, eu olhava a salada e eu salivava, sabe? Então, a nossa mente, nosso paladar vai mudando, vai se ajustando. É muito interessante. E uma coisa que eu percebo, embora eu tô tendo os sinais da desintoxicação, né? Hoje, de tarde, enquanto eu tava lá naquela festa, antes de eu comer a laranja, eu tive nesse olho aqui, a minha visão periférica ficou completamente embaçada, parecia um xadrez, assim, sabe aqueles efeitos de câmera, assim, esquisito? Super estranho. No centro do olho eu conseguia enxergar, mas a visão periférica tava toda embaçada. Uma coisa esquisitíssima, eu fechava um olho, fechava o outro, esse aqui tava normal e esse tava com esse problema, né, na visão periférica. E isso durou, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos. Eu sentei, porque eu não tava conseguindo andar. Não deu tontura, como que escureceu a minha vista, assim, começou a ficar assim, turvo. E aí eu sentei e aí ficou esse negócio na visão periférica. E aí eu fiquei ali sentada. Eu percebi que eu precisava de água. E isso é uma coisa interessante. Todo e qualquer efeito de desintoxicação que você sentir, toma água que alivia. Só que eu não tinha como sair dali pra tomar água. E aí, enfim, fiquei sentada, eu sabia que ia passar. Porque isso é uma coisa que eu não falei pra vocês, mas acontece. Os sintomas de desintoxicação, assim como o desejo por alimento, vontade de comer outras coisas, é como onda. Então vem, fica forte, né? Tem pico lá que nem a onda e depois diminui e ameniza. Então isso é pra tudo, isso é para os sintomas de desintoxicação, então não se assuste. Por exemplo, se acontecer, eu vi um caso de uma mulher, era o quadro de artrite também, e ela fez, enquanto ela tava fazendo o protocolo, teve um dia que ela ficou de cama, ela acordou completamente travada e não conseguiu sair da cama, ficou um dia inteirinho na cama. Depois no outro dia tava normal. Então assim, pode acontecer sintomas, né, bem estranhos. Eu tô tendo uns sintomas na mente, assim, dor de cabeça, algo que não aconteceu das outras vezes. Essa coisa na minha vista foi muito estranha. Às vezes eu tenho uns sintomas aleatórios, tipo assim, de repente me dá uma dor numa articulação específica, aquela dor dura 5 minutos e passa, sabe? Umas coisas bem estranhas. Mas é bem interessante, você vai perceber isso também no seu corpo quando você estiver fazendo o protocolo. E lembre que a vontade de comer um alimento, o desejo, ele é como uma onda. Então você pode escolher surfar com essa onda e dar asa para esse sentimento, né? E ir junto. Ou você pode assim, nem dar asa para isso, nem pensa nisso. Ele vai vir, vai ter o pico e descer. Outra coisa, para não ter vontade de comer outras coisas, manter-se alimentado, planejar suas refeições e ter sempre um plano B. Então, hoje eu trouxe bastante fruta, só que assim, a gente acabou comendo as frutas e no fim do dia, o fato de eu não tomar o meu smoothie fez falta. Se você não tem comida de forma alguma, água. Manda ver água. A água alivia sintomas de desintoxicação e a água é o nosso maior energético. Tanto que a gente pode ficar 40 dias sem comida, mas a gente só pode ficar 3 dias sem água, senão a gente morre de desidratação. Então, tome água. Nosso estômago, o trato intestinal, o caminho do intestino, né? São 12 horas para a comida percorrer o trato intestinal inteiro. Ou seja, a comida ela vai se movendo lentamente e ela se move à medida que a gente hidrata o corpo. Então, e à medida que ela se move, o processo de digestão continua, os nutrientes vão sendo absorvidos, né? À medida que essa comida se move. Então, lembre-se que você tem uma reserva de comida dentro do seu intestino. Por mais que você esteja com fome, você não necessariamente precisa de comida, você precisa de água, que você tem aquela reserva ali ainda, tá bom? Hoje é o 5º dia de tratamento e eu hoje precisei ir numa outra cidade, fui fazer um procedimento aqui, fiz minhas sobrancelhas e eu tô me sentindo muito bem, muito bem. Nossa, vocês não têm ideia. Eu tô, assim, a minha energia
eu tô com tanta energia, que eu não consigo ficar quieta, eu não consigo parar de falar, eu não consigo, assim, eu tô com tanta alegria, eu sinto uma coisa boa, tão impressionante, que não cabe dentro de mim. E eu percebi como mudou a minha energia, não somente de segunda-feira até hoje, né, que é o 5º dia, hoje é sexta-feira, comparando com antes, né, a forma como eu estava me alimentando, misturando os crus com os cozidos, porque pela ciência eu sei que eu não devia fazer isso, né, mas pela conveniência a gente faz, porque é mais prático, porque é delicioso, porque você vai estar ali com a sua família, e assim, o meu marido, ele é maravilhoso, ele geralmente topa todas as minhas dietas, mas ele só topa no sentido assim, ele topa com muito respeito e tal, e se eu pedir pra ele, amor, vamos hoje comer sua salada comigo, vamos só no jantar você come salada comigo e tal, ele topa. Agora, ele não topa ficar 100% comendo comida crua comigo, por exemplo, mas nossa, já tá muito bom, né, eu não tô reclamando, mas eu tô dizendo assim, que ele gosta de comer um pãozinho, um macarrão, enfim, um alimento cozido, e aí assim, pra mim que tenho a necessidade, porque eu tenho essa doença autoimune, e assim, ó, mesmo que você esteja em remissão, a doença autoimune, ela pode voltar a qualquer momento, foi o que aconteceu agora, até eu gostaria de aproveitar para explicar nesse vídeo por que eu decidi fazer esse protocolo agora. De fato, eu já queria fazer esse protocolo no final do verão, de qualquer maneira, pra dar uma limpada nas toxinas que eu ingeri durante o verão, né? Tem até uma médica, que eu esqueci o nome dela, ela diz que a melhor forma de detox é parar de intox. E só que aí o que aconteceu? Eu tive a minha consulta com a reumatologista e ela constatou que eu tava com atividade inflamatória nas minhas mãos. Ela não fez um raio-x, e até de fato às vezes o exame de toque ele pode ser enganoso, porque da outra vez que ela me examinou, eu falei pra ela, doutora, mas eu não tô sentindo rigidez matinal, que é um outro sintoma de artrite, então eu não tô sentindo nenhum outro sintoma, é só um pouco de dor na articulação. Será que essa dor não é por causa dos tendões atrofiados, né? Porque a articulação fundiu ali, ela não se movimenta mais. E aí eu pedi pra ela fazer ordenar um ultrassom. Eu tô chegando em casa, vocês estão vendo as árvores coloridas, que lindo? Então ela pediu o ultrassom e aí eu fiz, e de fato foi constatado que não tinha inflamação nenhuma. Foi quando eu entendi que eu tinha entrado em remissão. Contudo, se a gente não se mantém numa dieta anti-inflamatória, a inflamação ela começa a se construir de novo. Eu não vou entrar em todos os detalhes de intestino, do que acontece com os neurotransmissores, etc, etc. Só que eu vou te dar uns sintomas, se o seu intestino ele tá poroso, se o seu intestino tá danificado. Então você vai ter, que nem eu tava sentindo agora no final do verão, dias antes de eu iniciar o tratamento, swings de humor fortíssimos. Você tá super bem, de repente você tá mega irritada, de repente você tá depressiva, de repente você tá outra coisa completamente nada a ver. Durante o dia, você não consegue assim ter aquele humor estável, aquela paz, aquela alegria constante. Não, você tá sempre assim, uma coisa muito louca. Outra coisa que eu tava percebendo, eu tava suplementando e eu comecei a ter uns sintomas de depressão. Sintomas de depressão vêm quando você tá com problema no intestino, o intestino tá poroso, por causa dessa questão dos neurotransmissores, né, que 90% dos nossos transmissores são produzidos no intestino, e aí começa, o cérebro não tem recurso, ele não tem informação adequada para ele produzir a quantidade de hormônios que a gente precisa. E aí, assim, eu pensava assim, poxa, então eu preciso conseguir dormir bem para o meu cérebro funcionar bem, né? Só que aí eu não conseguia, eu deitava na cama, não tinha sono, e eu ficava, assim, eu dormia, mas eu ficava acordando o tempo todo. E agora, no 5º dia, gente, eu durmo igual uma pedra. É impressionante, eu deito, eu durmo, sabe assim, deitar e, tipo assim, não dá 5 minutos você já tá dormindo. E eu falo às vezes pras pessoas que esse negócio de insônia, né, é um negócio de velho, que eu comecei a ter depois dos meus 35. Só que assim, a gente sabe também pela ciência que a degradação do corpo, ela vem muito mais pelo estilo de vida do que necessariamente pela idade. E então, meu corpo tava muito louco, né? Eu sabia que eu precisava dormir bem para ele funcionar bem, mas eu deitava na cama, não conseguia dormir. Se eu dormia cedo, eu ficava acordando.
Daí vira uma bola de neve. Se você dorme tarde, você acorda tarde, você perde a hora do café da manhã, você vai comer até mais tarde, e se você termina a sua última refeição muito perto da hora de dormir, assim, você não vai ter um sono tranquilo, vira uma série de problemas. Aí eu voltei a me exercitar, né? Super importante. Semana que vem eu vou voltar a me exercitar. Eu fiquei, assim, é muito difícil pra mim manter uma rotina de exercício, sabe? Essa é a minha maior dificuldade. Eu criei prática, né, nessa questão de dieta, mas a parte de manter uma rotina de exercício pra mim é difícil. Embora eu esteja sempre me exercitando, não consigo manter assim diariamente. Sempre é uma coisa esparsa. Tipo assim, 2, 3 vezes na semana, às vezes nem isso, né? Uma caminhada de 5 km, daí eu passo o resto da semana sem me exercitar de forma nenhuma. A minha rotina de mãe, eu já fico de fato 12 horas em pé. Tô sempre correndo pra lá e pra cá, mas eu sei que isso não é suficiente. Então, voltando, fechei essa questão do intestino, falei pra vocês os sintomas que eu estava tendo então assim, eu vendo esses sintomas, eu tava tendo uma rigidez matinal grande, sei lá, tava durando mais de 1 hora que eu não conseguia me movimentar, não que eu tava completamente travada, mas eu me movimentava com dificuldade, tava com dor nos pés e nas minhas mãos. Então, a minha reumatologista já queria me enfiar no remédio de novo, como ela sempre quer fazer. Ela é uma profissional fantástica, mas ela tá sempre buscando alternativa, sim, né? Em remédio imunossupressor. Então, eu fiquei reticente, não queria usar esse remédio, é uma droga nova, é um remédio químico. Então, assim, remédio imunossupressor biológico, ele vai ter efeitos colaterais muito mais severos, na minha opinião, do que droga química. Mas aí, eu não gostei. Ela falou que era pra eu tomar uma vacina contra shingles, porque o shingles podia manifestar. E eu pensei, mas uma droga química eu posso ter shingles? Que coisa mais estranha. Achei tudo muito estranho. E também, assim, ela na mesma semana, quando eu concordei que tá bom, eu ia usar a medicação, concordei meio discordando, mas assim, disse lá na hora da consulta que eu ia usar a medicação. Aí já me ligou a empresa que produz a medicação, me mandaram um kit, uns presentes, sabe? Eu fiquei pensando, credo. E essa droga de fato é muito cara, né? O tratamento seria cerca de $1.000 por mês, e o meu plano de saúde ia cobrir, não é o governo. A minha reumatologista, quem cobra é o governo, mas a droga, quem cobriria é o plano de saúde do meu marido. Só que aí eu pensei, não, o que é isso? Eu pensei, eu sei a solução, né? No dia da consulta, eu confirmei com ela, eu falei, Dr. Ahmad, quando eu fiz esses exames, claro, conversou em inglês, né? Mas quando eu fiz esses exames das minhas articulações, esse ultrassom que eu pedi, lembra aquela vez que eu falei que eu não queria tomar o remédio e eu só tava com dor, eu pedi o ultrassom. Eu tava sem inflamação, aí ela falou, sim, você tava sem inflamação, mas eu não sei se você tava tomando a medicação ou não. Ela fala isso porque ela quer que eu tome a medicação e ela sabe que eu detesto, que eu não tomo. Então, eu falei, tá bom, era só a evidência que eu precisava para eu saber que o tratamento que eu fiz, do jeito que a Dr. Goldner ensinou, ele dá certo, 100% ele elimina completamente a inflamação. E eu pensei, é isso mesmo que eu vou fazer meu tratamento natural. Então, depois disso tudo, decidi fazer o protocolo e aqui estou eu, no 5º dia. Hoje, por via das dúvidas, como eu também conheço um pouco sobre jejum e eu sei dos benefícios do jejum para cura, restauração, emagrecimento, né, queima de gordura, então hoje eu decidi jejuar. Então hoje eu tô tomando só água, e aí, como eu saí de casa, né, agora são 3h30, eu levei uma maçã, porque eu pensei assim, se eu começar a passar mal, se eu começar a ter tontura, eu vou comer uma maçã. Quando você faz movimentos bruscos, né, levanta e abaixa, enfim, aí o mundo gira e tal. Então eu comi essa maçã que eu levei, então já quebrei meu jejum, por assim dizer, mas eu tô fazendo uma restrição calórica, né? O fato da gente fazer restrição calórica ou jejum, tem uma coisa básica que acontece. O sangue, toda a atividade cerebral, ela não tá tão concentrada no estômago, porque imagine que a nossa digestão leva 4 horas para acontecer, aí você já come outra refeição, mais 4 horas, assim, e aí você come outra refeição, mais 4 horas. Então imagine que o nosso corpo, ele tá assim, boa parte do nosso corpo, a nossa
nosso sangue, e é o sangue que carrega as vitaminas, os nutrientes, ele tá lá, concentrado no estômago, trabalhando para digerir a tua comida. Então, claro que a gente precisa se nutrir, mas o jejum ele é muito benéfico, porque quando você está em jejum, o sangue do corpo pode estar concentrado em outras áreas do corpo para restauração, especialmente a atividade cerebral, ela é muito mais intensa quando a gente está em jejum. E aí, nesses dias que eu tô em jejum, eu aproveito para orar, para conversar com Deus, porque são dias que eu tenho muito discernimento daquilo que eu devo fazer. Então, assim, só para finalizar o vídeo, as minhas crianças já estão aqui quase me atacando dentro do carro. Eu quero dizer... Oi, só um minutinho. Eu quero dizer para vocês que o meu nível de energia está incrível. Eu tô muito feliz fazendo esse tratamento. E quando eu sinto isso, a minha vontade é de comer cru para sempre. Sabe, porque é muito bom. É muito bom, a gente se priva dos prazeres, mas nossa, compensa tanto essa paz que a gente sente, essa coisa boa que não tem depressão, não tem tristeza, não tem céu cinza que tire de você, é um negócio maravilhoso. Recentemente eu estava estudando, quando eu comecei a me despertar sobre o círculo circadiano, me despertar no sentido, eu já sabia que existia e tal, mas eu tinha esquecido muita informação, porque eu estudei sobre isso tem mais de 10 anos, eu não estava nem doente ainda. Só que eu tive alergias, a vida inteira, alergias fortíssimas. E aí, nessa busca por tentar resolver essas alergias, eu estava sempre também estudando, vendo palestra, aprendendo sobre saúde. E eu aprendi essas coisas sobre o círculo circadiano, né? Os ritmos de 24 horas do nosso corpo e como você precisa fazer tudo numa determinada hora, se alimentar, dormir, a fim de que o seu corpo funcione, né? E tudo funcione direitinho. Então, estudando sobre isso, relembrando sobre isso, eu esbarrei com esse médico no início do ano, eu não lembro o nome dele agora de cabeça, mas ele falou uma frase que me marcou. Ele disse assim: quando o corpo tá em estresse, quando você recebe estresse de fora, não tem nada que faça você ficar estressado. O estresse, na verdade, que a gente acredita que ele vem de fora, de problemas, dificuldades, mudanças climáticas, na verdade já é porque o seu organismo está estressado, o seu organismo está perturbado, o seu organismo está num estado de estresse. O seu intestino está avacalhado, o seu estômago, o seu cérebro, está tudo intoxicado e é por isso que você fica assim num estado de estresse. E eu tenho experimentado isso durante essa semana, assim, críticas que eu recebo, situações que eu ficaria triste num outro contexto, eu tô assim, ó. E geralmente eu não sou assim. Então eu percebo assim, como tá me fazendo bem. Eu queria deixar então essa mensagem para você se animar. De intoxicação do corpo. Olá, entrei no 54. Tá vendo lá? Olha lá, entrei no 54. Hoje nós viemos comemorar o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças aqui na casa de uns amigos. E nossa, hoje foi um dia que eu quase vacilei. Nossa, a mesa tava linda, tinha muita comida vegetariana deliciosa e eu fiquei com muita vontade de comer. Mas eu tava comendo a minha salada, tava bem alimentada, comi bastante mexerica, depois comi uma banana, então deu tudo certo. Hoje a gente teve com visita em casa, foi um dia bem gostoso. Nossas visitas vieram só pra passar o domingo e eu tava um pouco ansiosa de como ia ser, não ansiosa, apreensiva é a palavra. De como ia ser ter visita em casa, eu não ia poder comer. Mas aí, eu tô nesse módulo, né, de comer uma refeição a cada 24 horas. Como eu já disse, é algo que o Espírito Santo me disse pra fazer e eu tô fazendo, não tem nada a ver com o protocolo, mas é uma refeição crua que eu faço a cada 24 horas. Então, eu fiquei super bem mesmo. Então, eu fico praticamente 22 horas em jejum e aí eu faço uma refeição. E agora eu vou fazer um artesanato aqui com as folhas para as crianças, mas eu tô super bem. Hoje eu não pensei em desistir, só ontem mesmo. Eu acho que o final de semana é a parte mais difícil de restrição alimentar, né? Especialmente o primeiro final de semana. E o que a gente deve sempre manter em mente é que esse é o início de uma nova vida. Então não demora, não importa quanto tempo você vai demorar para fazer esse tratamento à base de comida crua ou esse protocolo. O que importa é como vai ser o depois, para que os sintomas não voltem.